Então, não temos muita gente hoje, mas não tem problema. Vamos só com os avisos comunitários lá de sempre, de antes da aula. Então, conforme o nosso combinado, hoje vai ter aula, né? E na quarta-feira, amanhã não vai ter aula, né? Que amanhã hoje seria a janela de vocês, né? Seria um dia de atividade. Só que daí eu pedi para vocês para substituir, né? Hoje a gente tem aula e amanhã vocês fazem atividade. Só que daí vai ficar lá para quarta-feira. Então, quarta-feira eu tinha comentado em fazer aquele quiz lá, né? Aquele testezinho lá que vai valer presença. Só que se vocês concordarem, eu vou deixar ele para quinta-feira, pode ser? Que daí hoje a gente conversa, fala sobre a atividade de hoje, e essa atividade de hoje, daí, quem tiver dúvida, na quarta-feira tira a dúvida, e na quinta-feira, aí a gente faz o quiz. Se precisar me chamar na quinta-feira, marca lá o WhatsApp e fala, professora, podemos fazer uma reuniãozinha lá, 1h30 antes de começar a fazer a atividade? Podemos? Tranquilo, tá? Só me avisar porque o WhatsApp eu fico o tempo todo com ele. Agora, o Teams, como ele trava meu computador, às vezes eu fecho. Aí você me avisa no WhatsApp que a gente faz reunião também, não tem problema. Então, a princípio, temos reunião na quarta-feira, então, mesmo bate-canal e mesmo bate-hora lá, às 14 horas, quarta-feira. Quinta-feira, aí vocês vão fazer atividade avaliativa. E sexta-feira, aí a professora vai dar aula sexta-feira também. Vou. Pode ser? Não tem problema de ser 3 dias seguidos para vocês? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, só que sexta-feira, olha, se vocês não puderem participar hoje da aula inteira, a gente dá um jeito. Quarta-feira, a gente dá um jeito. Agora, sexta-feira, tem que estar todo mundo na sala de aula, tá? Se não puder, tem que assistir o vídeo, porque na sexta-feira a gente vai começar com Lady On. E, sinceramente, até agora a gente está fazendo uma revisão. A partir de sexta-feira, a gente vai começar com um conteúdo de eletricidade, com Lady On. Então, na aula de sexta-feira, eu vou pedir, por favor, não falta, tá? Vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, porque vai ter bastante, a gente vai ver conceito por conceito. Eu sou repetitiva nessa parte de conceito, porque vocês vão ter que decorar cada um deles. Então, a gente vai rever todos os conceitos lá de tensão, corrente e resistência, até ficar todo muito bem emendado nessa área, tá? Então, a aula de sexta-feira eu vou pedir para vocês já marcarem um horário maior, a gente vai conversar bastante, e vamos lá. Como eu tenho certeza que eu não vou resistir, e vocês sabem que o PDF de hoje é bem tranquilo, então provavelmente lá na quinta-feira eu já mando o PDF de Lady On, e na sexta-feira a gente conversa, aí a gente vai fazer a aula, vamos fazer depois uma lista de exercício, e essa lista de exercício daí já vai valer notinha, tá bom? Então, lá na sexta-feira, só pra gente ter... Vocês viram que eu mandei ali uma agenda já, né, no grupo. Se eu não mandei, eu vou mandar, mas acredito que eu já tinha mandado ali. Aula quarta-feira e sexta-feira, Lady On. Beleza. Então, de hoje, gente, o que eu vou precisar que vocês relembrem? Deixa eu só ver se coloquei aqui, ó. Esse aqui não é o PDF que a gente vai usar hoje, minha gente. Esse é o capítulo 2. Então, vamos fechar esse PDF aqui e vamos abrir o PDF correto. Então, hoje a gente vai ver com símbolos gráficos e diagramas elétricos, tá? Que é o que a gente deu uma pincelada ontem, mas a gente não conversou muito tempo. Então, vamos lá. Só me dá um minutinho aqui até a atividade abrir. Que dele. Tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp agora? Só que às vezes eu não consigo responder quando eu tô com vocês em aula, tá? Vocês estão escutando, né? Sim. Ah, tem. É o meu aluno da manhã. Tem sim. Tem. Deixa eu só. Enquanto tá abrindo o PDF, gente, que excepcionalmente esse aluno que acabou de me mandar,
mensagem, ele trabalhou comigo o semestre passado, ele tinha um pouco de dificuldade e acabou ficando comigo esse semestre também. Então, eu só vou dar um auxílio para ele rapidinho aqui, ó, para baixar o Proteus. Então, eu falei para vocês que eu ia mandar um link, não consegui achar o link, porque é muita mensagem, uma atrás da outra aqui, daí acabou saindo Proteus. Já avisei ele que a gente está em aula, aí já fica mais tranquilo. Então, enquanto abre o PDF, por que está demorando tanto para abrir? Então, dos exercícios de ontem não ficou nenhum problema. Alguém não conseguiu mandar o trabalho de eletrostática? Ficou tudo bem no trabalho de eletrostática, minha gente? Todo mundo entregou? Então, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Davi. Quem que nós temos aqui hoje? Eu sempre tô aqui, professora. O Davi tá aqui? Cadê o Davi? Eu. Davi, Lucas, eu nunca ouvi a voz do Lucas. Só para vocês verem quanto que eu tô chateada. Eu nunca vi a voz do Lucas, não vi a voz do Carlos. O Carlos, o Eduardo, você me mandou o trabalho, eu lembro do seu nome lá. Acho que foi replicado umas 2 vezes, se eu não me engano. Douglas, nunca ouvi a voz do Douglas. Como não, professora? Douglas, você tem que se apresentar. Já, Senão eu falo me lembro todo da tua dia. voz agora. Todo Agora eu me dia eu lembrei da sua voz. Isso mesmo, tem que colocar aí os nomes. Baraco Nunes, eu não sei quem que é. Otávio, eu já conversei com o Otávio. Pelo WhatsApp eu lembro de todo mundo. A Evelyn já conversei. A Ana, eu não lembro de ter conversado com a Ana no telefone. Então vamos lá. Então, de hoje, gente, estão vendo o PDF? Sim. Sim? Sim, perfeito. Então, ó, esse PDF aqui, o que, que ele fala sobre a simbologia? Por que vai ser tão importante, apesar de ser extremamente simples e facinho, ele é muito, muito importante. Por quê? Porque a partir de agora, quando a aula de sexta-feira, a gente vai começar lá com a lei de Ohm, certo? Pode ver, ó, se eu começar com a lei de Ohm, eu vou ter que fazer alguns exemplos de circuitos. E para fazer circuitos, imagine eu, desenhista do jeito que eu sou, trabalhar assim, ó, desenhar uma fonte, desse jeitinho aqui, ó, colocar uma lâmpada, assim, lâmpada, como eu sou eletricista, eu até aprendi a desenhar, não fica uma maravilha, mas pensa, cada vez que eu for fazer um desenho, eu vou desenhar um circuito dessa forma. Então, a gente não vai usar essa forma de circuito. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um diagrama bem de boa para ficar mais fácil. Então, quando eu falar em circuito, eu sempre vou ter essas características aqui, ó. Uma fonte, certo? O que seria a fonte? O símbolo de uma fonte geradora de energia de tensão contínua, a gente conversou ontem, é desse jeitinho aqui, ó. Um lado positivo, um lado negativo. Isso quer dizer que é uma fonte geradora de energia. Então, vocês vão ver ali na tabelinha que está do outro lado, que isso daqui se trata de uma célula de bateria, na verdade. Certo? Vamos escrever célula aqui, eu vou colocar só como uma fonte geradora de tensão contínua. Então, para eu ter um circuito, o que eu preciso ter? Uma fonte geradora de tensão contínua, um dispositivo de manobra, aqui está o meu dispositivo de manobra, preciso ter uma unidade consumidora, ó. Tá vendo essa unidade consumidora aqui, ó? E eu preciso ter um caminho fechado para passagem da corrente. Então, isso daqui, ó, o que é? É um circuito. Uma pessoa leiga, ela vai ver isso daqui, vai ver um rabisco. Vocês, a partir de agora, vão ver que esse desenho aqui, ele se trata do que, ó? Aqui eu tenho um símbolo de uma fonte de tensão contínua. Aqui eu tenho um dispositivo de manobra lá, uma chave liga-desliga, uma chavezinha aqui, ó, normalmente aberta, que quando a partir do momento que eu fecho, a corrente começa a circular no circuito. E aqui eu tenho uma lâmpada que vai acender a partir do momento que eu fechar o meu circuito. Tudo bem?
Então, Perfeito. para isso, Professora, diga, pode falar. a chave de liga e desliga pode ser no polo negativo ou tem que ser sempre no positivo? A chave de liga-desliga. Aí você fez uma pergunta que eu ia responder mais na sequência, mas eu vou falar um negócio para você. Então, assim, vocês sabem que quem sai do átomo para formar corrente elétrica são os elétrons, certo? Então, é o elétron que vai sair do átomo e vai formar a corrente elétrica, certo? Porém, quando a gente está trabalhando com tensão contínua, a gente vai usar o sentido convencional da corrente. O sentido real da corrente é do negativo para o positivo, certo? Então, vai elétron, que é negativo, para o positivo, que é onde está faltando elétron. Só que isso daí é o sentido real da corrente. O que nós vamos utilizar é o sentido convencional da corrente, certo? E o sentido convencional da corrente é como se ela fosse do positivo para o negativo. Então, aqui, ó, ficaria desse jeitão aqui. Opa, meu dispositivo de manobra ficou medonho. Aqui, ó, você sempre vai colocar o teu dispositivo de manobra antes do teu consumidor, para ficar direitinho, ó. Então, aqui, a gente vai considerar que, apesar da gente saber que o sentido real da corrente é esse daqui, sentido real, nos circuitos, a gente vai usar o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Então, esse daqui seria o sentido convencional da corrente. Opa, tá muito feio, né? Não dá para escrever convencional aqui nessa parte. Então, aqui, ó, a gente vai usar o sentido real da corrente. Vamos escrever aqui. O sentido real da corrente. Sentido real é do negativo pro positivo, só que o sentido convencional é o quê? Do positivo pro negativo. Então, teu dispositivo de manobra, ele sempre vai estar assim, ó, antes do consumidor. Não sei se você consegue ver isso daqui, ó. Aqui está o positivo da bateria, positivo, aqui o dispositivo de manobra, aqui o teu consumidor, e aqui, ó, chegando no negativo. Certo? Então, sempre vamos ter lá a fonte, dispositivo de manobra, consumidor. Tranquilo? E o que poderia... Agora falando um pouquinho em tensão alternada. Na tensão alternada, digamos, o interruptor ali é um dispositivo de manobra? Sim, senhores. O interruptor, ele é um dispositivo de manobra. E necessariamente, ele vai ter que cortar a fase, certo? Então, sempre o dispositivo de manobra, ele vai ser colocado na fase. Por que na fase? Porque na fase que vão estar chegando os elétronzinhos lá. Então, se você não cortar a fase, a hora que você for fazer uma manutenção, o teu corpo pode servir como terra. E os elétrons podem entender, ó, a fase está fornecendo. Você encosta o dedão lá e você vai ser o terra, a corrente elétrica pode passar por dentro do teu corpo, certo? E você pode levar um susto bem grande, um choque, ou acontecer coisa pior. Então, dispositivo de manobra em tensão alternada sempre tem que ser na fase. Aqui em casa, acreditem vocês, é no neutro, porque eu sou eletricista e, como vocês sabem, casa de ferreiro, espeta de pau. Tudo bem? Então, normal. Mas eu sei que tá errado e eu sei que cada vez que eu tenho que fazer uma manutenção, a gente tem que... eu já falei para pedir para fazer os alunos virem na minha casa fazer um estágio do que não deve ser feito, mas o Senai não aceita eu fazer isso. Então, vamos mais para frente, né? Vou seguindo, usando a minha casa só como exemplo. Não, verdade, gente, não estou falando para dar risada, nada. Não sei por que o pedricista que fez a casa usou o neutro, colocou o interruptor no neutro. Então, se não sabe... Oi? É padrão deles.
É o padrão deles, né? Não sei, deve ser, mas eu não sabia se eu fiquei, quando eu vi, porque quando a casa foi feita eu era mais novinha, né? Pequenininha eu sou até agora. Mas quando eu fui ver que o interruptor foi colocado no neutro, assim, sabe quando você dá um passo para trás e fala, meu Deus, né? Mas daí como eu falei, meu Deus, me assustei, mas deixei lá porque eu não tô afim de trabalhar. Professora, Oi, diga. eu não entendi muito bem o sentido real. Sentido real, o sentido real, porque assim, ó, eu vou pegar uma outra folha para eu poder escrever com mais facilidade. Deixa eu tentar abrir um outro PDF aqui, tá? Rapidão. Então, o sentido real da corrente, ela ir do negativo para o positivo. Vocês estão vendo uma folha branca aqui? Sim. Sim? Então, assim, ó, eu vou lá bem no início da nossa atividade, lá na parte de eletrostática ainda, quando vocês viram. Que agora eu aprendi esse negócio de eu poder escrever com o meu dedo, então ficou bem mais fácil. Vocês viram que eu estou conseguindo até fazer as letras. Então, vocês sabem que lá, ó, no átomo, no núcleo, vamos fazer um átomo maior. O átomo seria essa criatura aqui. Então, o átomo, ele tem um núcleo, e esse núcleo tem prótons, que são cargas positivas, e tem nêutrons, que são cargas que eu não vou nem mencionar ali. E girando em torno desse átomo aqui, ó, em torno desse núcleo, a gente tem os caras que a gente chama de elétrons, que são cargas negativas. Então, sempre eu vou ter a mesma quantidade de prótons. Aqui, ó, tem 2 prótons, tem 2 elétrons. Tudo bem? Então, esses elétrons aqui, ó, se ele sair, aqui eu tenho um outro átomo, com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétronzinhos girando em torno dele. Certo? Ó, esse aqui é um elétron. Esse aqui é um elétron, tá? Eu vou colocar aqui. Esses são elétrons. Então, esse elétron que tá aqui, ó, ele vai pegar e se deslocar e vai formar corrente elétrica. Esse elétron que estava aqui, ele vai vir para cá e esse cara aqui, ó, vai ficar com um elétron a mais. Consegue perceber? Aqui tem 2 prótons e 3 elétrons. 2 prótons e 3 elétrons. Nesse aqui, certo? Então, a corrente elétrica, ela sempre vai funcionar vindo, ó, negativo veio para cá, e aqui ficou um lado mais negativo, ó, tenho mais, aqui ficou mais negativo, eu tenho 1, 2, 3 elétrons, e tenho só 2 prótons, então aqui, esse lado aqui, ó, ficou carregado negativamente, ó, ele ficou mais negativo, e esse lado aqui, ó, que perdeu o elétron, ele ficou mais positivo. Ele não ficou com mais carga positiva do que negativa? Opa. Ele não ficou com mais carga positiva, do que negativa? Sim. Então, vocês viram que a corrente elétrica, o sentido real dela, quando você, que nem aqui, ó, ficou uma diferença de potencial. Eu vou dar uma diminuída só nesse monte de rabisco, senão vai ficar ruim de vocês entenderem. Então, eu vou desenhar novamente aqui, ó. O meu átomo com os prótons aqui. Aqui eu tenho só um elétron. E aqui eu tenho um espaço vazio. Então, esse lado aqui, ele ficou carregado positivamente. Por quê? Ele tá com mais prótons do que elétrons. E esse outro lado aqui, ó, ele tava com somente 2 prótons, só que agora ele tá com 3 elétrons. Então, isso quer dizer que aqui, ó, há o que a gente chama de diferença de potencial. DDP. Ih, essa régua do caramba. Como é que eu tiro assim, feliz? Vamos de novo. Perfeito. Uau, não era o objetivo. Então, voltando lá. Diferença de potencial. Até aqui, tranquilo? Então, a diferença de potencial entre esse cara aqui... Por que uma diferença de potencial? Porque esse daqui, ó, ele ficou desesperado querendo receber um elétron, porque ele tá mais positivo. E esse aqui, ó, ele tá negativo.
Então, esse aqui, ele está mais negativo. Então, é como se fossem os polos de uma pilha. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo da pilha, certo? Então, a partir do momento que você colocasse uma unidade consumidora aqui, ó, você concorda comigo que o elétron, ele vai vir daqui, vai passar pela unidade consumidora e vai chegar aqui na parte positiva? Não é assim que funciona uma pilha? Sim ou não? Sim. Sim? Ixi, esses caras aqui ficaram aqui, eu não quero que eles fiquem. Vamos, então, vamos lá. Ah, ele não tá mais apagando. Então, aqui, ó, ficou um lado mais positivo e um lado mais negativo. Vamos pegar aqui. Se eu tivesse uma bateria, então, o sentido real da bateria seria o quê? Os elétrons vinham do negativo e passar para o positivo. Só que nós não utilizamos esse sentido da corrente, a gente usa o sentido convencional da corrente. E o sentido convencional da corrente é o inverso, é como se a corrente estivesse indo do positivo para o negativo. Conseguiu entender um pouquinho melhor? Gente, quem estava com dificuldade lá, entender um pouquinho melhor? Sim, professor, tá de boa. Isso, então, basicamente, o real é que a corrente vai do negativo para o positivo, só que a fim de cálculo, para a gente não trabalhar com um monte de cálculo negativo, né, um monte de número de negativo, em vez da gente utilizar aqui, ó, o sentido real da corrente, que seria aqui, ó, assim, esse é o sentido real, nós vamos utilizar o sentido convencional, que é assim. É o Tudo padrão, bem? Isso, exatamente. Padrão, na verdade, bem... Gente, se vocês tiverem oportunidade, final de semana, querem assistir alguma coisa legal, assista documentários sobre Nikola Tesla. Não existe nenhuma dica melhor que eu possa dar para vocês do que assistir sobre Nikola Tesla. O cara foi o cara. O cara, pouca gente conhece até o infeliz pela quantidade de coisa legal que ele fez. Até porque ele era muito humilde e ele não era tão ligado em dinheiro. E você sabe que a sociedade, ela gosta de quem é ligado em dinheiro. Então, se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada ali. Tem uns vídeos bem rápidos sobre Nikola Tesla. O cara era... Quer ser fã de alguém, seja fã do Nikola Tesla. Basicamente isso. Então, voltando lá, simbologia. Então, se vocês forem ver a próxima página, a gente tem aqui. Não é a minha página em branco, tá? Essa daqui. Ó, aqui, ó, próxima página. O que nós temos? Tem uma tabelinha que eu falei para vocês que é extremamente importante, porque tem uns desenhos aqui, né? Umas representações que são essenciais para o bom andamento do nosso curso, tipo o amperímetro. Tá? A gente vai usar amperímetro, fazer um circuito elétrico, eu vou precisar de amperímetro. Eu vou precisar saber qual que é a simbologia. Ó, eu vou colocar aqui, ó, de um gerador de tensão alternada. Gerador de tensão alternada a gente não vai ver o semestre que vem? Vamos ver o semestre que vem. Só que nesse semestre a gente vai fazer uma fonte retificadora. Para fazer a fonte retificadora, você tem que saber retificar do tensão alternada para tensão contínua. Então, é importante eu saber a simbologia do gerador de tensão alternada. O que seria aqui, ó? Mesma coisa, ó. Lembra que eu falei para vocês que isso daqui é uma fonte de tensão contínua, porque tem um lado positivo e um lado negativo? No mesmo circuito, no lugar de uma fonte de tensão contínua, eu posso ter uma fonte de tensão alternada, que ficaria desse jeito aqui. Opa, só que eu não posso dar um curto-circuito que nem eu fiz aqui, né? Tem que fazer um consumidor aqui, senão dá um problema. Isso. Tranquilo? Então, simbologia básica aqui. Gente, só para aproveitar aqui, tem bastante gente pedindo para eu ver se chegou o trabalho.
Hoje, amanhã, como a gente não vai ter aula, então eu vou corrigir todos os trabalhos hoje e amanhã. Aí, quem não tiver entregue, eu vou mandar e-mail pedindo para entregar, tá? Ou se tiver muito com problema, eu mando e-mail pedindo para rever, tá? Mas hoje e amanhã eu não consigo, como é muita gente, eu não consigo ver na hora. Veja agora para mim se chegou. É bem complicado de eu fazer isso, tá? Por isso que às vezes eu não respondo. Então tá, o que mais que é bem importante? O terra. Falamos alguma coisa sobre terra? Ainda não. Ainda não, ó. O terra é essa simbologia aqui, ó. Tá escrito massa, então é massa ou terra. Então, essa simbologia aqui, ó, quer dizer que é o terra. Certo? Ou em alguns desenhos você vai ver o terra colocar em algum livro, de repente você pode ver o terra colocado dessa forma ou dessa forma. Qualquer uma das duas está correta. Importante eu saber essa simbologia. Tranquilo? O que mais que é importante daqui? Que é bem importante. Gente, esses que eu estou colocando para vocês são essenciais, são aqueles bem importantes mesmo. Que a gente vai usar já em lei de Ohm. Olha isso aqui, ó. Resistor fixo. O que seria um resistor fixo? Resistor fixo é aquele resistorzinho que ele sempre vai estar com o mesmo valor, né? Se tem resistor aqui, ó, de 2 mega ohms, ele sempre vai estar com 2 mega ohms. Agora, tem um outro resistor, que é um resistor variável. O que seria um resistor variável? Um resistor variável quer dizer que ele tem lá um dispositivo de manobra que o valor dele, digamos que fosse 1 kΩ. E ele pode variar de 0 até 1 kΩ. E esse resistor variável, gente, fiquem tranquilos. A professora não está mostrando desenho de resistor. Ainda não. Hoje é só simbologia. Depois eu vou mostrar para vocês o resistor, o potenciômetro. Mas hoje a gente vai focar só na simbologia, tá bom? Então, aqui, ó, resistor fixo, principalmente isto daqui. E a gente vai usar também como resistor essa simbologia aqui, porque é mais fácil de desenhar, tá? Então, isso daqui significa que é um resistor. Tudo bem? Resistor. Ó, para você indicar que tem um motor, transformador simplesinho lá, ó, transformador a gente vai ver no final do semestre lá em eletrônica, diodo semicondutor. Vamos ver no final do semestre em eletrônica. Esse daqui, ó, também é muito bom de trabalhar com ele. Chave liga, desliga, né? Que é o dispositivo de manobra que eu falei para vocês. Isto daqui também, final de semestre, vamos ver. Transistor PNP e transistor NPN. O que mais? Voltímetro. Voltímetro já vocês vão ter que saber para sexta-feira já, a gente vai ter que trabalhar com voltímetro. O atímetro, daí vai ser lá na outra segunda-feira, né? O atímetro, que daí a gente vai ver potência. Isso aqui, ó, importante, quando o fio tá ligado ou fio desligado, sempre quando tá só um passando por cima do outro, não tá ligado. Para ele tá ligado, ele tem que ter um nozinho aqui no meio, dizendo que tem uma emenda. Tudo bem? Tudo bem, minha gente, até aqui? Tranquilo? Então tá. Isso daqui da aula de hoje e o que vai cair na avaliação de vocês. Tá. Na avaliação não. Eu falei que não ia falar a palavra avaliação e uso esse termo. Naquela atividade de quinta-feira, como eu falei para você, eu quero que você dê uma lida nisso aqui, dê uma estudadinha e resolva uns exercícios. E bom, os exercícios. Diga, pode falar. Oi, a atividade vai ser nessa quinta-feira depois do feriado, né? Isso, depois do feriado. Quarta-feira todo o conteúdo que você passou até agora, a gente estuda para ela. Quarta-feira tem uma revisão geral. Ah, tá. E quinta-feira tem só que ela ó, tem atividade. Essa atividade, ela vai, é o que eu falo, ela vai valer presença, tá? Ok, então nota. Ela vai valer presença, não nota. Por quê? Vamos ver se todo mundo consegue desenvolver, se sair tudo certinho. Daí, a gente no final de semana faz a avaliação. Só que preciso primeiro tá tudo emendado, tudo certinho.
a avaliação daí eu vou demorar para corrigir, porque vocês sabem, né, que eu tenho bastante aluno, mas aí dentro da possibilidade a gente vai corrigindo e passando o retorno para vocês. Então vamos lá. Eu só vou pedir um copo d'água aqui. Você vai gentileza me alcançar um copo d'água, senhorita? Sim. Só aqui, ó. A avaliação vai ter assim, ó. Eu vou ter lá, número 1. E eu vou ter aqui, o número 1 é esse símbolo aqui, ó. Deixa eu só fazer mais bem feito, que ficou feio. Número 1. Número 1, eu vou ter esse símbolo aqui, digamos. Tá? E daí você vai colocar, esse símbolo aí, então o que que ele é? Ele é um voltímetro. Voltímetro. Ele é um atímetro. O atímetro. Ele é um amperímetro. Amperímetro. Certo? O número 2, o que que ele é? Muito obrigada, senhorita. Número 2, eu posso colocar aqui um voltímetro. E aqui eu vou colocar um outro aqui, tá? Só para. Então, o que que eu vou querer na avaliação? Vai ter várias questões de marcar sim ou não, vai ter questões que vocês vão colocar a resposta, só que nesse primeiro momento vai ser sempre de alternativa, para eu ter um retorno rápido do como é que vocês estão, tá? E que nem esse cara aqui, ó, tem um voltímetro lá, o que que seria fazer? O número 1, o que que é? Aqui. O número 2, o que que é? Aqui. E o número 3, o que que é? É um terceiro aqui, que é o galvanômetro, né? Então, você vai colocar ali. Então, é bem sossegado o que isso que a gente vai fazer. Só que eu preciso, não vai valer nota, não copia, tenta fazer o máximo o que você entendeu da matéria, para eu ter uma base de como é que a gente tá bom? Beleza, minha gente? Então tá, dá uma estudadinha ali, mas é bem sossegado de fazer. Deixa eu só voltar aqui. Só ligar os pontinhos. Só ligar, na verdade, vai ter uma questão, tipo, questão blá, 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 e daí você vai ter que colocar lá, vai ter cinco opções. Digamos que eu coloco lá, o número 0,0087, coloque em potência de 10. Ou melhor, coloque em notação de engenharia. Em notação de engenharia, se o cara vir aqui, ó, e colocar vírgula aqui, então o resultado certo vai dar 8,7 vezes 10 a menos 3. E aqui, ó, vai ter um monte de coisas para ele responder. Vai ter lá um monte de coisa errada e um monte de coisa certa. Então, aqui vai ter lá 8,7 vezes 10 a menos 9, não sei o que, certo? Então, vai ser bem tranquilo, mas vocês vão ter que desenvolver o cálculo para responder corretamente. Tudo bem? E na mecatrônica do semestre passado, como a turma também era grande, eu fiz online também, então não é novidade para nós prova online. A diferença é que online lá, todo mundo pegava seu celular e fazia a prova e já me enviava em sala de aula, sem consulta e sem uso de calculadora, sem nada. Aqui eu vou pedir para vocês, tentem fazer de cabeça, que o objetivo não é nota, o objetivo é ver o que vocês estão aprendendo e o que eu tenho que rever para não deixar ninguém para trás. Posso confiar em vocês, por favor? Com certeza. Então tá, gente, de verdade, esse é um pedido assim de mãe mesmo, eu preciso saber como é que vocês estão, tá? Então, por favor, tenta fazer o máximo do que você conseguir fazer sem ter que... Claro, você vai estudar, vai relembrar uma coisinha ou outra, mas tenta fazer pelo menos essa atividade que não vale nota, faz de cabeça, tá bom? Depois a atividade que vale nota, vocês vão ver que ela é bem mais complicada. Então tá, aí, desse daqui, ó, fica tranquilo, né? O básico que você não tem que fazer é lembrar o que cada um faz, né? Corrente ali, o que é, que nem o Azinho é um perímetro, esse carinha aqui é o resistor, né? Então, tem que, na verdade, vocês vão precisar decorar essa partezinha aqui para conseguir desenvolver a atividade que vem na sequência. Aí,
temos aqui, ó, a letra para simbolizar cada um deles. Então, esse daqui, por isso que eu acho importante a aula que a gente está tendo agora, porque basicamente, ó, esses caras aqui, que nem, ó, indutor a gente vai ver lá em eletrônica analógica. Diodo retificador, ele vai vir em eletrônica analógica, transformador também, válvula, só a tomada aqui que a gente vai ver agora. Só que como esse primeiro momento é para a gente conhecer um pouquinho a simbologia, então vamos passar para o próximo slide para vocês verem. Qual operador é o chip? Você quer falar com ela? Deixa que eu falo. Fala, minha gente. Gente, tem alguém querendo falar alguma coisa? Fala, pode falar. Tudo bem? Ou se não quiser falar aqui, manda no WhatsApp e daí só depois para eu ver, tá? Tá tudo bem por enquanto? Tô indo muito rápido? Não, tá de boa, professor. Tranquilo? Então tá. Então aqui, ó, não é para assustar vocês esse circuito, tá? Eu volto a falar, não é para assustar. É só para a gente ver como que ficará os nossos desenhos lá no Proteus, como eu digo para vocês. Então, lá no Proteus, ou lá no Multisim, você vai conseguir colocar a simbologia aqui de L. O que é esse L? Por isso que é importante é ter aquela tabelinha. Ah, eu sei que o L é um indutor. Então, se de repente você tiver a oportunidade de ter uma coisa estragada na tua casa que você possa abrir e ver a plaquinha eletrônica dela, então veja lá, vai ter assim, ó, um L1, L2, L3, você já vai saber que aquele L1, que componente que é? Ah, o L1 pela tabela ali é um indutor. Ah, e tem um diodo, como é que ele é chamado? Diodo vai estar lá, D1, D2, D3, se você tiverem uma fonte retificadora lá, aquelas fontes de computador, eu tenho algumas peças, depois eu filmo para vocês verem, uma ponte retificadora lá, o que ela vai ter? Ela vai ter um D, o que esse D é? É um diodo, você já vai saber fazer a leitura de que componente que é. Na eletrônica lógica, a gente vai ver o que é cada um desses caras, mas agora você já vai conseguir só identificar eles. Um diodo lá, que nem esse aqui, ó, um diodinho. O C, o que é o C? O C é um capacitor. Também vamos ver isso aqui mais lá para frente. O Q, esse Qzinho aqui, ó, ele é um transistor. Esse circuito aqui, ó, ele é um circuito de rádio. Então, aqui, ó, tem uma parte que é um amplificador 1 e um amplificador 2. Esses dois transistores aqui, ó, eles estão amplificando o som para chegar no fone de ouvido, certo? Então, essa simbologia, até o final do curso, vocês vão ter que saber toda ela. Por enquanto, tá mais tranquilo a vida de vocês. E por enquanto, a gente vai ter que saber, basicamente, aquelas que eu marquei na anterior ali, certo? Aqui, a gente tem um diagraminha bem simplesinho, para ver como é que é a sequência, né, ó. Chave liga, desliga. Depois da chave, a gente tem fusível, transformadorzinho trifásico, dispositivo de manobra, mais uma chavinha, símbolo de um disjuntor, né? Só que isso aqui é um diagrama um pouquinho diferente, tá? Esse daqui a gente não vai usar tanto, esse diagrama de linha simples, na parte de eletrônica, não usa muito. Na parte de eletrônica, você vai usar mais esse cara aqui, e para uma pessoa leiga conhecer, também vai usar esse diagrama aqui, ó. O que esse diagrama aqui diz? É exatamente a mesma sequência que tá aqui. Só que o que ele tá falando, ó. Aqui eu tenho um filtro, né, um misturador, e o oscilador aqui, formado pelo capacitor e pelo indutor. Na outra parte ali, ó, deixa eu ver, tá... O que aconteceu aqui? Vamos ver de novo. Vamos fechar aqui. PDF ficou estranho. Agora ficou tudo estranho. Aí. Então, aqui, ó, tem a parte do misturador aqui,
amplificador 1 formado pelo primeiro transistor, amplificador 2 formado pelo segundo transistor. Depois aqui a gente tem detector, que é esse capacitorzinho aqui, ó, e a saída de áudio. Isso daqui é só uma outra forma de você demonstrar esse mesmo circuito. Isso daqui, para uma pessoa leiga saber qual que é a sequência. Vocês, como não serão mais leigos no final do semestre, vão ter que saber o que são cada um desses caras e o que cada um deles fazem. Porque nessa fase aqui, ó, é lá no final do semestre, na parte de eletrônica analógica. Tá bom? Então, para agora, gostaria que vocês fizessem a leitura do texto mesmo, só para a gente ficar com vontade de ter eletrônica analógica logo. Então, vamos passar o próximo aqui. Aqui, ó, tem mais alguns diagramas que esse livro em especial, ele é mais usado para eletricista, ele é usado também para eletricista, que a parte de eletricidade dele é bem simples, vocês viram que é bem fácil, tem bastante exemplos. Então, aqui, ó, eu tenho um diagrama unifilar. Como o eletricista recebe esse diagrama unifilar para fazer instalação residencial. Digamos que o cara vai fazer uma atividade lá vai fazer uma instalação numa casa. O pedricista, conforme eu falei para vocês aqui em casa, ele sabe que para uma lâmpada funcionar, o que a lâmpada precisa? Para a lâmpada funcionar, ela precisa de uma fase e de um neutro. E ele não vai ter conhecimento nenhum para saber se coloca o dispositivo de manobra na fase ou no neutro. Agora, o técnico em eletrotécnica, o técnico em mecatrônica, ele já vai precisar saber, eu vou instalar uma tomada, mas eu preciso instalar dentro dos padrões de segurança. Então, aqui, ó, você consegue perceber que nesse tá com elétrica de ó. Eu tenho aqui, ó, um eletroduto. Sabe o que é um eletroduto? Sabe aquele cano que fica na parede lá, aquele cano geralmente amarelo, depende, né? Os conduítes que ficam lá internos na parede, então, ó, você tem que saber a quantidade de fiação que vai naquele conduíte. Tudo bem? Opa. Quantidade de fiação que vai no conduíte. Então, aqui, ó, aqui tá dizendo que tá indo 3 fios. O eletricista, na verdade, ó, ele vai ter lá um circuitinho um circuito para ligar uma tomada. Então, o que vai precisar para ligar a tomada? Ele vai precisar de uma fase e de um retorno. Então, naquela fiação, tá indo a fase e tá indo o retorno. Então, como que o eletricista vai identificar? Ele vai colocar assim, ó, esse é o desenho do conduíte, tá? Esse aqui que eu tô marcando agora. Esse daqui, ó, ele identifica que tem uma fase. E esse risquinho aqui, curtinho, é o retorno. Retorno para ligar ou desligar a tomada. Vamos fazer outro exemplo. O cara vai ter que ligar uma tomada. A tomada, de forma correta, ela precisa ter 3 fios para ser ligada, né? Uma fase, um neutro e o terra. Então, lá, para ligar uma tomada, o que a pessoa vai ter que saber? Eu sei que isto daqui quer dizer que é uma fase, e isto daqui é o neutro, e isso aqui é o terra. Tudo bem? Então, isso aqui é bem, não se incomodem de vocês. Mas é muita coisa para um dia só. Não, isso daqui não é mais para nível de conhecimento, tá bom? Fiquem tranquilos. Importante para agora são aquelas informações do quadrinho lá para vocês saberem. Tranquilo? E aqui a gente tem alguns exercícios propostos alguns exercícios prontos, né? Para vocês fazerem uma verificação ali, certo? Do que é um diagrama unifilar, do que é um diagrama
diagrama de blocos. Então, tem algumas informações ali que vocês podem fazer leitura do texto para conseguir entender como é que faz. E daí, na quarta-feira, a gente vai resolver todos esses exercícios e vamos resolver os exercícios da aula anterior. Vamos fazer uma revisão geral, tá? A gente vai ter que fazer uma revisão geral, daí a gente não vai ver teoria. Só vamos resolver todos os exercícios para não deixar nenhuma dúvida para trás. Entendeu? Na quinta-feira vocês fazem a avaliaçãozinha lá, fazem o teste, avaliação não, teste. Teste sem nota, só para dar presença, mas só para ver como é que está o andamento. Se está muito rápido, se a gente vai ter que voltar um pouquinho, como é que tá. Tudo bem? Podem perguntar. Podem reclamar também se quiserem. Como é que tá a coisa? Professor, eu acho que tá indo muito rápido. Tá indo muito rápido? O que você não... Dessa aula aqui, o que você não entendeu muito? Eu não entendi essa parte do sistema. Oi? Essa parte aí que tá aparecendo na tela, assim. Ó, essa parte aqui é bacana vocês fazerem uma pequena leitura do texto. Ó, disso daqui, basicamente, o que eu falo para vocês, eu coloquei essa parte de circuitos ali onde tem transistor, diodo, a gente não vai usar agora, a gente vai usar só lá no final. Como tem nesse material, eu não poderia deixar sem explicar, tá? Então, ó, isso daqui é só uma parte de simbologia, eu não vou cobrar para vocês isso daqui. O que eu vou cobrar disso daqui, tá? E que vai ser importante e que vai ser cobrado. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Vocês podem ter esse daqui como base. O que vai ser cobrado? O cara saber para agora, para aula para quinta-feira. O cara vai ter que saber o que é isso daqui. Isso daqui é um amperímetro. 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 Isso daqui é o que eu vou pedir para vocês, que eu preciso que vocês saibam que esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de amperímetro, certo? O que mais eu vou precisar que vocês saibam? Esse símbolo aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é um voltímetro. Mas o que ele faz? Não tem nem se incomode por enquanto. Eu sei que o voltímetro, ele vai medir tensão, tá? Mas hoje eu não vou nem pedir para você saber disso. O que eu vou saber? Quero que você saiba que esse V aqui significa que ele é um voltímetro, tá? O que mais? Vou ter lá esse símbolo aqui que eu já passei para vocês. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de célula de bateria. Bateria. Então, isso daqui, ó, eu preciso saber isso daqui, tá? Célula de bateria, ou você pode colocar lá, é uma fonte de corrente contínua, de tensão contínua, tá? Sempre que for CC é contínuo. Aí, o que mais? Isto daqui, parecido com o anterior, mas assim, ó. O que é isso daqui? Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Esse daqui também é uma fonte de corrente contínua, ó, CC, corrente contínua. Corrente contínua. Contínua. Sempre que for contínua, como eu falo para vocês, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, aqui, ó, fonte de corrente contínua. Beleza. Como é que é o nome disso daqui? Eu posso colocar ele lá como uma bateria. Certo? Então, quando é um só, eu falo que é um pedacinho de uma bateria, né? Só uma célula. E isso daqui é a simbologia da bateria inteira. O que mais? Também coloquei lá o watímetro. Watímetro é para você medir potência. Não há necessidade de lembrar disso para agora,
mas eu preciso que você saiba que essa simbologia é do watímetro. Watímetro. Tranquilo? O que mais que tem ali que é essencial? Essencial mesmo, saber que isto daqui é um resistor. A mesma coisa que isto daqui, ó. Isso daqui também é um resistor. Isso é uma simbologia que você vai ter que ver. E não tinha como eu separar só isso lá daquele PowerPoint, daquele PDF. Então, se você quiser só focar nesses itens que você, fique tranquilo, porque é isso que a gente vai usar na sequência, tá bom? Então, o que mais? Deixa eu pensar. Ah, que a gente viu ontem. Que nós vimos ontem. Isso daqui, o que seria? Uma lâmpada. Não, arquivo. Isso, uma lâmpada. Uma lâmpada. Se vocês acharem que o documento está muito pesado, muito carregado, posso mandar um documento mais leve só com essas simbologias também, não tem problema. É uma tabelinha menor. Aquele documento ele só está um pouco mais completo. Mas o que eu vou cobrar lá no KISS vai ser exatamente isso que eu passei para vocês agora, que é o que a gente vai usar para a lei de Ohm. E uma coisa importante, isso daqui, se vocês quiserem copiar, copia lá no caderno. O que é isso daqui? Isso daqui é o I. Isso daqui, o I é a corrente elétrica. E a unidade de medida é o A, que é o ampere. Isso daqui é importante. O que mais que é importante? O V, o que é o V? O V é a tensão, não é a voltagem, é a tensão. A unidade de medida da tensão é o volt. E você vai colocar lá no final o Vzinho. Certo? O que mais? Faltou uma coisa importante aqui. Pro, Pode falar. essa aula aqui vai estar no YouTube depois, né? Isso. R, que é o resistor. Ó, o R é o resistor. Qual que é a unidade de medida do resistor? Do resistor é o ohm. Certo? Do resistor é um ohm. E como é que você vai colocar lá no final? Uma ferradurinha. O que mais? Unidade de medida de potência. Potência, eu sempre vou colocar ele como P. P significa potência. Depois, na sexta-feira, a gente vai ter uma aula só para saber o que é cada uma dessas grandezas, bem certinho. Só que para a gente já ir colocando isso na cabeça, é importante eu já saber, e o R é resistência, o V é tensão, o I é corrente, o P é potência. Qual que é a unidade de medida de potência? O watt. Que você vai colocar lá, watt, certo? Então, essas 4 informações que eu te passei aqui, porque nesse primeiro momento, na verdade, eu estou fazendo uma preparação para fazer vocês entrarem em fundamentos de eletricidade. Então, isso aqui é só uma base do que a gente vai precisar a partir de sexta-feira para entrar no nosso conteúdo carro-chefe, que é a lei de Ohm. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Isso daqui, achou o documento muito complicado, muito carregado? Não tem problema. Foca só na aula de hoje. Foca na aula de hoje, não se incomoda com a documentação. Eu vou fazer os exercícios lá, porque tem informações que para quem já está na indústria, às vezes vê uma coisa ou outra e poderia estar interpretando e não vai estar interpretando porque eu não passei ainda. Então, é coisa simples, né? A pessoa olha lá na carcaça do motor e tem um monte de informação lá que eu já poderia
te ensinar o que significa elas, e vai facilitar um pouquinho a tua vida. Por isso que eu passei aqui um documento mais completo, que a gente pode conversar sobre isso. Mas, essencialmente, a essência do que eu preciso de simbologia é você saber lá, amperímetro, voltímetro, watímetro, fonte de tensão contínua, fonte de tensão alternada. Eu não coloquei fonte de tensão alternada. Fonte de tensão alternada também é importante, tá? Ó, sempre que tiver essa simbologia aqui, ó, vai ser uma fonte de corrente alternada. A gente sempre coloca lá, ó, CA. Por quê? É corrente alternada. Isso. Então, sempre que eu tiver com essa simbologia, ou eu estou trabalhando com transformador, ou estou trabalhando direto com a tomada, né? Então, fonte de tensão alternada, essa simbologia. Sabendo isso daqui, na quinta-feira, vai desenvolver o quiz com mérito, e sexta-feira já podemos trabalhar com Lei de Ohm com bastante sucesso. Tranquilo? Se eu entrar com Lei de Ohm direto, sem você ter um pouquinho de saber direitinho lá o que é o I, vai te confundir mais. Aí é uma continha bem simples, você vai ter dificuldade. O que é a básica? Falo, Lei de Ohm. Gente, Lei de Ohm é basicamente isso daqui, ó. Saber que o V I. A Lei de Ohm é isso aqui. Acreditam vocês? Mas é tão fácil. É isso mesmo. Você vai saber o que é o V. O V é tensão. O que é o R? R é resistência. O que é o I? O I é corrente. Fica fácil de você entender depois de desenvolver os cálculos? Fica moleza de desenvolver os cálculos. Por isso que nesse momento a gente vai tentar colocar na nossa cabeça o que significa cada uma dessas letrinhas. Tudo bem, gente? Ficou mais tranquilo? A aula de hoje já estou gravando desde o começo e vamos colocar no YouTube. Como eu falo para vocês, como a aula é um pouco mais demorada, demora lá uma hora para eu baixar e uma meia horinha para eu colocar no YouTube, tá? Então, por isso que demora um pouquinho para eu colocar, disponibilizar para vocês. Gente, mais alguma informação, mais alguma dúvida? Diga lá. Que eu acho que de conteúdo, eu vou encerrar para eu poder deixar a aula mais curta. Eu já coloco no YouTube. Só que se vocês tiverem dúvida em exercício, eu já posso aproveitar lá, já posso colocar lá junto. O que vocês acham? Pra mim, tranquilo. Tranquilo? Pra mim também. Eu preciso saber do geral, gente. Tem mais gente aqui, ó. Tem pouca gente hoje, bem pouca gente hoje. Hoje a gente tá com 8, 9, 10, 11 pessoas só. Você veja que pouquinho? Tem bem mais? pouquinho, gente. Ele tá mostrando 21, professora. Sério? Uhum. 21 Pra mim participantes. Tá aparecendo bem pouquinho. Pra mim tá aparecendo 4 aqui na tela e mais 8 só. Gente, tem mais alguém com dúvida? Aqui tá, entendi. Beleza, gente. Mais alguma informação? Mais alguma dúvida?